Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não se inscreveu e não ativou o sininho para esse vídeo, já faz isso, se inscreve, ativa o sininho, curte e compartilha esse vídeo para todo mundo que você acha que tá merecendo ouvir essa palavra, ouvir esses ensinamentos desse livro tão maravilhoso que é o livro do Poder do Agora, tá bom? Então, quem também ainda não assistiu os primeiros vídeos, eu vou deixar aqui no card, tá bom? Pra vocês irem lá, já assiste, já curte, compartilha também. Então, bora lá. Ah, só uma coisa, eu tô com essa voz hoje, mas é porque eu tô um pouquinho gripada, tá? Mas nada que vá atrapalhar aqui os nossos ensinamentos, aqui os nossos estudos, tá bom? Então, bora lá. Hoje nós vamos começar com o tópico do livro que fala sobre iluminação elevando-se acima do pensamento. E aqui eu vou já pular para uma pergunta aqui que é muito interessante, né? Por que temos de ser viciados em pensar? E aí o Eckhart Tolle ele responde: porque estamos identificados com esse processo, já que a percepção do eu interior tem origem no conteúdo e na atividade de nossas mentes. Acreditamos que deixaríamos de existir se parássemos de pensar. Acreditamos, no processo de crescimento, construímos uma imagem mental de nós mesmos, baseada em nosso condicionamento pessoal e cultural. Podemos chamar isso de o fantasma pessoal do ego. Consiste em uma atividade mental e só pode ser mantido através do pensar constante. A palavra ego tem sentidos diferentes para pessoas diferentes, mas aqui significa um falso eu interior, criado por uma identificação inconsciente com a mente. Para o ego, o momento presente dificilmente existe. Só o passado e o futuro são considerados importantes. Essa tal inversão da verdade explica por que, para o ego, a mente não é totalmente funcional. O ego está sempre preocupado em manter vivo o passado, porque pensa que sem ele não seríamos ninguém. E se projeta no futuro para assegurar a continuação da sua sobrevivência e buscar algum tipo de escape ou situação lá adiante. Ele diz assim: um dia, quando isso ou aquilo acontecer, vou ficar bem, feliz e em paz. Mesmo quando o ego parece estar preocupado com o presente, não é o presente que ele vê, porque constrói uma imagem completamente distorcida a partir do passado. Ou então reduz o presente a um meio para obter o fim desejado, um fim que consiste em um futuro projetado pela mente. Observe sua mente e verá que é assim que ela funciona. O momento presente tem a chave para a libertação, mas você não conseguirá percebê-lo enquanto você for a sua mente. Olha que interessante isso, né? A questão de nós deixarmos o ego influenciar no que a gente pensa, no que a gente é, sabe? Então, aqui essa parte do livro vem falar justamente isso, né? Que nós somos projetados, nós temos uma projeção do passado e do futuro, né? A gente não consegue perceber que o presente também, ele é algo maravilhoso, é o principal, é o primórdio de tudo, né? O agora, é o hoje, é o aqui, é nesse exato momento que estamos vivendo, sabe? E quando a mente ela se preocupa com o passado, ela se agarra no passado, né, nas memórias passadas, ela sofre. Aí o que acontece? Há muito da ansiedade. Aí cria aquela expectativa que no passado aconteceu aquilo, você traz aquilo para o seu presente e transforma ali a sua mente num bloqueio num bloqueio de fazer algo que aconteceu no passado, sabe? Então é todo
um ritual, é tudo um ciclo, né? Um ciclo ali que fica entre você ser inconsciente e não conseguir se desvencilhar ali daqueles pensamentos passados e não conseguir conciliar ele com os pensamentos do agora, né? Então, e aqui ele continua, né? Outra pergunta. Não quero perder a minha capacidade de analisar e criticar. Não me importo em aprender a pensar de forma mais clara, como um sentido mais direcionado, mas não quero perder esse dom que considero o bem mais precioso que temos. Sem ele, seríamos apenas mais uma espécie animal. Aí aqui o Educador responde: o predomínio da mente é apenas um estágio na evolução da consciência. Precisamos urgentemente passar ao próximo estágio, senão seremos destruídos pela mente que se transformou em um monstro. Falarei sobre isso em detalhes mais adiante. Pensamento e consciência não são sinônimos. O pensamento é um pequeno aspecto da consciência. O pensamento não consegue existir sem a consciência, mas a consciência não existe, não necessita do pensamento. Ela não precisa do pensamento. Tanto que, quando nós falecemos, o nosso corpo, ele se degrada no ambiente, né? No meio ambiente, ele se degrada. Mas o nosso espírito, a nossa essência, a nossa consciência não morre, né? Então, o que morre, o que padece é o nosso corpo físico, é a matéria, é isso que a gente chama de carne, de matéria. Então, isso se degrada. Mas a nossa consciência, o nosso espírito, o nosso pensar e tudo que nós vivemos e passamos de experiência fica no nosso subconsciente, na nossa consciência e não morre. Então vive aí por décadas e décadas e décadas. Aqui, a iluminação significa chegar a um nível acima do pensamento e não ficar abaixo dele, ao nível de um animal ou de uma planta. No estado iluminado, continuamos a usar nossas mentes quando necessário, mas de um modo mais focalizado e eficiente. Assim, utilizando nossas mentes com objetivos práticos, não ouvimos mais o diálogo interno involuntário e sentimos uma enorme serenidade interior. Quando usamos de fato nossas mentes, e em especial quando necessitamos de uma solução criativa, há uma oscilação de segundos entre o pensamento e a serenidade, entre a mente e a mente vazia. O estado de mente vazia é a consciência sem o pensamento. Só assim é possível pensar criativamente, porque somente desse modo o pensamento tem alguma força real. O pensamento sozinho, quando não mais conectado com a área da consciência, que é muito mais ampla, rapidamente se torna árido, doentio e destrutivo. Então, aqui ele fala essa parte que assim utilizamos as nossas mentes com objetivos práticos. Não ouvimos mais o diálogo interno, involuntário e sentimos uma enorme serenidade interior. É aquela vozinha que fica lutando ali com a gente. E uma dica da gente ter certeza de que a gente está fazendo algo do bem, de que a gente está fazendo algo pro bem, pro próximo ou pro nosso próprio bem, é a gente se perguntar pro nosso corpo, perguntar pra você, sabe? Isso é certo? O que eu quero aprender, o que isso tá querendo me falar, sabe? O que essa situação tá querendo me dizer nessa situação. Então, quando você sente uma dorzinha, quando vem vários pensamentos e você não sabe quais escolher, mas o seu corpo, ele já te deu a resposta, sabe? Quando você sente uma dor ou quando você sente uma serenidade, essa é a resposta, sabe? Uma dor significa que não é pra você fazer aquilo, ou que não tá no momento, ou que realmente aquela
situação, aquela coisa que você tá pensando, não vai lhe fazer bem naquele momento. Mas quando você sente uma paz, uma calma, uma serenidade, é por esse caminho que você tem que seguir, sabe? É por ali que você precisa ir. Então o nosso corpo, ele avisa primeiro do que a nossa mente, do que a nossa consciência. Porque a nossa mente, ela está cheia de ideias, cheias de neurônios, cheias de coisas pra gente fazer, pra gente falar, pra gente dizer, pra vir antes do que o nosso sentimento. E quando a gente coloca o nosso sentimento em primeiro lugar, a nossa mente, ela se cala, sabe? Ela fica mais tranquila, ela vai mais com calma, porque ela tá vendo que você tá priorizando e você tá tomando de conta já dela, sabe? Que você não tá mais deixando ela, a sua mente, os seus pensamentos te guiarem, mas sim o que você sente. E o que você sente é o seu eu interior, é o que o Eckhart Tolle ele fala no livro, que é a essência do ser, que é você, que está dentro de nós, é o seu eu interior, é aquela fagulha que existe dentro de nós que fala antes dos pensamentos, mas como nós ainda estamos muito identificados com a mente, então a gente acaba ouvindo primeiro a mente, mas não é a mente que fala primeiro. Sempre é o nosso eu interior, sempre é a fagulha que existe dentro de nós. E aqui ele continua. A mente é, em essência, uma máquina de sobrevivência. Ela executa muitas coisas boas quando, por exemplo, ataca outras mentes e se defende delas. Coleta, armazena e analisa uma informação, mas não é nada criativa. Todo artista verdadeiro, quer tenha ou não consciência disso, cria a partir de um lugar de mente vazia que se origina de uma serenidade interior. Ou seja, tudo que é e no externo, tudo que a gente externa, tá, vem de uma serenidade, vem ali de uma como eu posso dizer, de uma resposta interior, sabe? É que a gente às vezes não percebe do poder que nós temos dentro de nós. Por isso que nós vivemos em conflito, né? Conflito com a mente, por a mente falar tanto, por a mente dizer mais do que a gente quer. E então esses conflitos acabam fazendo com que a gente não perceba o que tem dentro de nós. E aqui ele continua. A mente, então, dá forma ao impulso criativo ou insight. Até mesmo os grandes cientistas têm relatado que as suas descobertas mais originais aconteceram em um momento de serenidade mental. Uma pesquisa nacional realizada com alguns dos matemáticos mais preeminentes que já atuaram nos Estados Unidos, incluindo Einstein, para estudar seus métodos de trabalho, mostrou que o pensamento é apenas uma parte secundária da fase breve e decisiva do ato criativo em si. Logo, eu poderia dizer que a maioria dos cientistas não é criativa. Não porque não sabe pensar, mas sim porque não sabe como parar de pensar. Não foi a mente nem o pensamento que criou o milagre da vida ou nossos corpos. É claro que existe uma inteligência de uma dimensão muito maior do que a mente, trabalhando para manter tudo isso funcionando, como uma simples célula humana que mede 1/1000 de 25,4 milímetros pode conter instruções dentro do DNA que encheriam 1000 livros de 600 páginas cada um. Quanto mais aprendemos sobre o funcionamento do corpo, mais percebemos como é vasta a inteligência que age dentro dele e como sabemos pouco a esse respeito. Quando a mente se relaciona com o corpo, transforma-se na mais valiosa das ferramentas. Serve então a alguma coisa maior do que ela mesma. E olha que interessante, nós, a partir desse princípio, a partir do princípio de que a gente pode sim controlar os nossos pensamentos e sim parar de pensar, parar para analisar e sentir a mente vazia, sentir
a nossa essência, o nosso eu interior falar mais alto, né? Falar mais alto e mais rápido do que a nossa própria mente. Porque nós sim estamos constantemente identificados com a mente, né? Então todas as nossas ações, todas as nossas opiniões, elas são identificadas com a nossa mente. Mas quando a gente consegue sair desse ciclo vicioso, desse ciclo da mente que comanda tudo, a nossa realidade começa a mudar. A nossa vida começa a ter um outro sentido e a gente consegue enxergar de uma outra maneira todos esses ensinamentos e tudo o que acontece ao nosso redor. Acaba ficando uma coisa super simples e não algo ruim, algo degenerativo, algo que faz com que a gente se enfie numa zona de negatividade muito densa, sabe? Então, quando a gente começa a limpar essas memórias, esses pensamentos, mais a gente consegue viver melhor, com qualidade de vida e ter uma experiência humana totalmente diferente e muito agradável, né? Então, assim, eu continuo dizendo que nós podemos sim mudar a nossa realidade. Nós temos a capacidade, hoje eu enxergo isso de uma forma muito mais simples do que há 3 anos atrás. Então, nós sim podemos mudar a nossa realidade fazendo reprogramações mentais, fazendo exercícios de Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Então, todas essas frases, todas essas terapias, todas essas práticas que vêm de séculos e séculos a milhões, milênios de anos, que estão à nossa disposição, que estão aí hoje na saúde, que estão aí no nosso cotidiano também, porque é só a gente pesquisar na internet, é só a gente ver, procurar que a gente acha, né? Então, elas estão hoje em dia ao nosso alcance, sabe? E a gente realmente limpar essas memórias, a gente se colocar no lugar de não sendo coitadinho, porque nós não somos, de não sermos vítimas, porque nós não somos. Nós temos a capacidade de mudar a nossa realidade, sim. Se nós percebermos, porque Ana, mas tem gente que não percebe, tem gente que não se vê, que não se enxerga, que não presta atenção, que tá vivendo uma vida no automático. Bom, uma hora ou outra, essa pessoa vai ter um insight, ela vai conseguir entrar no estado de mente vazia de alguma forma, ou se ela passar por algum momento na vida dela, um momento de morte, um momento de doença, um momento de abandono, ela entra assim nesse estado de mente vazia, porque o sofrimento, né, a gente acaba deixando com que o sofrimento seja algo para nos empurrar, né, algo assim para nos dar um impulso. Então, quando uma pessoa ela não se vê, ela não consegue se ver na situação em que ela se encontra, algo vai acontecer para que ela se veja na situação que ela se encontra, para que ela consiga sair daquilo. Não é algo fácil, mas que se a pessoa não corre atrás, se a pessoa não consegue se enxergar de alguma forma ou de outra, a vida vai fazer com que isso aconteça, sabe? Ou por um momento, ou por uma tragédia, né? Porque nós estamos acostumados a sofrer, né? O nosso subconsciente ele é acostumado a sofrer, a querer algo que nos dê emoção, que nos dê que faça a gente se sentir vivo, né? Então uma emoção, um sofrimento causa em nós uma sensação de estarmos vivos, né? Então, quando isso acontece, a gente para e vê o que realmente está acontecendo com o nosso redor. E aí sim, a pessoa vai conseguir se enxergar e ver o que realmente ela precisa mudar, ver o que realmente ela precisa correr
pra tentar resgatar ali de alguma forma, porque nós todos estamos na escola da vida. E se não vem por amor, vem pela dor. Então a gente já tá acostumado com isso, só que a gente espera vir pela dor. Ah, não, porque não dá, agora não dá pra eu fazer isso. Ah, não, porque... Então vai acumulando, sabe? Então, quando a gente não consegue encontrar uma forma de nos perceber, a vida automaticamente vai fazer isso pela gente, sabe? Então não tem por onde a gente correr. Ou nós evoluirmos, ou nós evoluirmos. Não tem meio termo. Nós não estagnamos e nós não regredirmos. Nós não podemos fazer isso, nós não regredimos. Então é daqui pra frente, é daqui pra nossa evolução e etc. Então esse livro ele vem nos expandir a nossa mente e deixa claro que sim, nós podemos sim mudar a nossa visão, nós podemos sim mudar a nossa realidade através de estarmos presentes no agora. É agora que eu estou aqui com você conversando a respeito dessa magnitude que existe nesses ensinamentos. É aqui e agora, nesse exato segundo que nós estamos conversando, que estamos vivenciando uma experiência, né? Então, não é daqui a pouco, não é ontem, não, é aqui e agora, sabe? O que eu sou aqui e agora, nesse exato segundo, eu não sou antes, eu não sou de uma hora atrás. Eu já mudei um pensamento, eu já mudei uma atitude, eu já mudei uma escolha, sabe? Então nós estamos em constante evolução. O fato é, vamos nos perceber, vamos prestar atenção para o nosso íntimo e não termos medo do que a gente vai encontrar. Porque eu sei que é assustador a gente olhar para dentro, olhar para o nosso eu. Porque a gente acaba descobrindo que nós temos imperfeições, que nós temos bloqueios, que nós temos medo, que nós temos inseguranças, que nós temos vários sentimentos acumulados. Mas quando a gente olha para dentro, a gente consegue ver tudo isso, a gente também consegue mudar tudo isso. É a partir de nós, começa em nós e termina em nós, sabe? Então, é isso, meus amores. Hoje eu vim com esse tópico do livro do Poder do Agora. Muita gratidão por vocês terem me assistido até aqui. Se inscreve no canal, curte, ativa o sininho, que toda terça e quinta-feira nós temos vídeo aqui, tá bom? E gratidão por todo mundo ter estado aqui comigo. Me segue nas redes sociais, eu também posto muito conteúdo lá. E um beijo e até o próximo vídeo.